O Ministério da Saúde anunciou que vai começar a selecionar ainda este mês novos profissionais para substituir os cubanos do programa Mais Médicos. Hoje, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, voltou a falar sobre o assunto e disse que vai dar asilo para os cubanos que quiserem ficar no Brasil. Representantes do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde se reuniram durante todo o dia em Brasília. Eles discutiram a saída dos 8.300 cubanos do programa Mais Médicos. A Organização Pan-Americana é responsável pelo contrato com o governo de Cuba para o Mais Médicos. O governo cubano já decidiu, quer que todos retornem até o fim de dezembro. Atualmente, os médicos atendem a 28 milhões de pessoas em 2.857 municípios. Em Ponta Grossa, no interior do Paraná, por exemplo, dos 80 médicos do programa, 56 são cubanos. A prefeitura disse que vai remanejar profissionais e mexer nas escalas para evitar um colapso no atendimento. Mas os moradores estão preocupados. Vai ficar bem difícil, né? Bastante gente está preocupada com isso. Nossa, meu Deus, como que vai ficar agora? Cuba anunciou o fim da participação no Mais Médicos depois que o presidente eleito propôs mudanças no contrato. Hoje pela manhã, Jair Bolsonaro visitou o 1º Distrito Naval no Rio. Ele voltou a criticar o programa criado em 2013 na gestão de Dilma Rousseff. É a situação de praticamente escravidão que estão sendo submetidos os médicos e as médicas cubanas no Brasil. Imaginou confiscar da senhora 70% do seu salário? O presidente eleito também repetiu que os cubanos deveriam passar por uma prova para revalidar o diploma e checar a qualidade da formação deles. Será que nós devemos destinar aos mais pobres, profissionais entre aspas, sem qualquer garantia de que eles sejam realmente razoáveis profissionais no mínimo? Isso é injusto, isso é desumano. E disse que vai conceder asilo para todos os médicos cubanos que pedirem para ficar no país. Se eu for presidente, o cubano que pedir asilo aqui, justifica, no meu entender, pela ditadura da ilha, terá o asilo concedido da minha parte. O Ministério da Saúde confirmou hoje que vai lançar o edital para a contratação de médicos brasileiros na segunda ou na terça-feira. O objetivo do governo é ter os novos profissionais prontos para ocupar as vagas disponíveis à medida em que os cubanos forem deixando o país. Nós acreditamos que existe um universo de cerca aí de 15 a 20 mil médicos que estão aptos a participarem do edital e a nossa ideia é fazer isso imediatamente. Ainda agora em novembro nós já temos médicos que tenham condições já escolhendo os seus lugares para trabalhar. O ministro da Saúde afirmou ainda que, num primeiro momento, a prioridade será para médicos formados no Brasil, mas admitiu que, ano passado, no último edital, os brasileiros não quiseram ocupar vagas em várias localidades e foi preciso chamar estrangeiros. Ele disse também que estuda a possibilidade de convocar médicos formados pelo FIES, o Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal. A Embaixada de Cuba em Brasília declarou que não havia nenhuma restrição às famílias que quisessem acompanhar os médicos cubanos do Brasil. A Organização Pan-Americana de Saúde, responsável pelo contrato do programa, afirmou que a restrição não está prevista em nenhuma cláusula e que o governo brasileiro poderia conceder visto aos dependentes legais dos profissionais estrangeiros. O presidente eleito Jair Bolsonaro apresentou hoje ao Tribunal Superior Eleitoral uma retificação da prestação de contas da campanha dele. Na terça-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso tinha intimado a campanha a prestar esclarecimentos sobre 23 inconsistências indicadas por técnico do TSE na prestação inicial. Na manifestação apresentada hoje, com as justificativas, foram anexados documentos e comprovantes de gastos. A campanha de Jair Bolsonaro declarou que espera agora a aprovação das contas pelo plenário do tribunal. A economia brasileira teve uma expansão de 1,74% no terceiro trimestre do ano. O índice de atividade econômica do Banco Central, considerado uma prévia do PIB, mostrou uma recuperação depois da greve dos caminhoneiros. Mas em setembro houve uma pequena retração em relação ao mês anterior. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, quer mudar a forma de calcular o reajuste dos planos de saúde individuais e familiares. E até domingo,
os consumidores podem fazer sugestões. A dona do salão não vê nenhuma beleza no que anda pagando pelo plano de saúde. Ivani tem um plano individual há 30 anos e todo mês se assusta com o boleto. O meu plano individual foi aumentado em abril pela idade, em torno de 10%, 11%, e agora, com o aumento que liberaram para todos os planos, foi mais 10%. A Ivani está preocupada em ter que pagar ainda mais. A Agência Nacional de Saúde está mudando a forma de calcular o reajuste dos planos individuais e, para isso, está recebendo sugestões da população pela internet. A ideia é que a nova forma de cálculo entre em vigor em maio do ano que vem, quando for anunciado o índice de reajuste anual. Hoje, os planos individuais e familiares são reajustados levando em consideração os aumentos dos planos coletivos. Pela nova proposta, o reajuste vai considerar as despesas médicas do setor e a inflação oficial. A proposta da nova metodologia para cálculo do reajuste dos planos individuais é no sentido de dar maior transparência e previsibilidade para esse cálculo, para que a sociedade tenha uma noção de como a ANS faz esse cálculo e tenha uma ideia ao longo do ano de como estão evoluindo as despesas assistenciais no nosso mercado de saúde suplementar. Entidades de defesa do consumidor afirmam que até agora não sabem de quanto será o reajuste, se o plano vai subir mais ou menos para o consumidor. Não foi feita nenhuma simulação nos anos anteriores, por exemplo, nos últimos 3 ou 4 anos, aplicando-se essa nova metodologia. Então, o preço final, se vai ficar mais caro, mais barato, para o consumidor, na ponta, a gente não teve como aferir. O setor de planos individuais e familiares está estagnado no país, com pouco mais de 9 milhões de usuários. As empresas de planos de saúde, representadas pela FenaSaúde, pedem que a mudança seja gradual e que a metodologia seja mais detalhada e testada para que se faça uma mudança consistente. A decidiu antecipar a saída dele da carreira na Justiça Federal. Logo que aceitou participar do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro no início do mês, Sérgio Moro pediu férias e se afastou dos processos da Lava Jato. Na época, disse que só iria pedir exoneração quando tomasse posse em janeiro, porque não queria que a família dele ficasse desprotegida. Em entrevista ao Fantástico no último domingo, Sérgio Moro explicou. O que a Constituição proíbe é que um juiz, certo, assuma uma posição, um cargo no executivo. Eu não estou assumindo nenhum cargo. Eu estou apenas, assim, colaborando para a formação de um futuro governo. Mas na prática o senhor já não está trabalhando como futuro ministro? Não, eu não estou praticando nenhum ato oficial. E eu tenho recebido, por conta dessas políticas que nós queremos implementar lá em Brasília, diversas ameaças. Vamos supor que daqui a alguns dias eu peço a exoneração, daqui a alguns dias acontece alguma coisa comigo, um atentado. Eu tudo bem, morro lá, faz parte da profissão, não gostaria, né, evidentemente. Mas a minha família fica desamparada, né, fica sem qualquer, por exemplo, pensão. O que eu espero é passar esse período em férias, a meu ver não estou fazendo nada de errado, e em seguida eu assumo. Hoje, ao pedir a exoneração, ele repetiu. Pretendia realizar isso no início de janeiro, logo antes da posse do novo cargo. Entretanto, houve quem reclamasse que eu, mesmo em férias, afastado da jurisdição e sem assumir cargo executivo, não poderia sequer participar do planejamento de ações do futuro governo. Moro afirmou, embora a permanência na magistratura fosse relevante por permitir que seus dependentes continuassem a usufruir de cobertura previdenciária integral no caso de algum infortúnio, especialmente em contexto no qual há ameaças, não pretendo dar aso, brecha, a controvérsias artificiais, já que o foco é organizar a transição e as futuras ações do Ministério da Justiça. Ainda no documento, Sérgio Moro pediu que a exoneração comece a valer a partir de segunda-feira para que ele possa assumir de imediato um cargo executivo na equipe de transição.
O pedido foi enviado hoje cedo para o desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Segundo o TRF4, o ato de exoneração de Sérgio Moro foi assinado no início da tarde e segue agora para a publicação no Diário Oficial, o que deve acontecer no início da semana. A partir daí, o tribunal começa o processo para escolher um novo juiz para ocupar definitivamente a vaga. Ela será preenchida num concurso entre juízes federais. Todo o processo de substituição deve levar em torno de 40 dias. Até lá, quem continua com as ações da Lava Jato em Curitiba é a juíza substituta Gabriela Hart.